Palavra da Verdade. Devocional de 17 de junho. Cristo reina sobre a crise. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Os dias de João foram dias de grande crise histórica, especialmente para a Igreja de Cristo. A crise era tanto interna quanto externa. Internamente, heresias destruidoras ameaçavam a saúde doutrinária e espiritual da Igreja. Externamente, Domiciano, imperador à época, comandou grande perseguição com banimento e morte de muitos cristãos que eram obrigados a prestar culto ao imperador. Um Estado anticristão, apoiado por uma religião anticristã, assolava a Igreja, especialmente na região da Ásia Menor, onde ficavam as 7 igrejas às quais foi escrito o Apocalipse. O próprio João estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, como ele testemunha em Apocalipse 1:9. Desde o capítulo 4, João teve uma visão gloriosa do trono de Deus. Conforme o capítulo 5, verso 1, ele vê na mão direita de Deus um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Essa visão é semelhante à que teve Ezequiel em Ezequiel 2, 9 e 10. Trata-se do livro da história, uma vez que no capítulo 1, verso 1, ficamos sabendo que o objetivo do livro é mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Mais tarde, o Cristo glorificado ordenou ao seu apóstolo: Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Capítulo 1, verso 19. O fato de estar escrito por dentro e por fora significa que todos os eventos da história foram predeterminados por Deus e ninguém pode mudar o que ele decretou. Por isso, está selado com 7 selos. Por um lado, temos aqui a grande lição de que o governador moral do mundo é também o Senhor da história. As crises que ocorrem no decorrer da história nunca saem do seu controle. Um Estado anticristão, apoiado por uma religião anticristã, não podem impedir o curso dos acontecimentos estabelecidos pelo Senhor da história, os quais cooperarão para o louvor da sua glória. Este é um bendito consolo para nós que vivemos tempos de crise mundial pela calamidade que assola o mundo. Nada, absolutamente nada saiu do controle daquele que está assentado no trono. Há, porém, um detalhe que perturba João. A história está em crise e seus eventos estão selados. Quem intervirá para mudar o curso dessa história, onde a Igreja de Cristo é esmagada pelo Estado anticristão? É isto que significa a pergunta do anjo: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? No capítulo 5, verso 2. Não havia ninguém em todo o universo, conforme o verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João havia visto seres poderosíssimos assistindo à presença de Deus, como os 4 seres viventes, no capítulo 4, versos 6 a 8, e os 24 anciãos, nos versículos anteriores. Mas nenhuma criatura, entre as legiões de anjos e arcanjos, entre querubins e serafins, era capaz de mudar o curso da história em crise. É por isso que João chora soluçante no versículo 4 do capítulo 5. É neste contexto de desespero que João ouve a boa nova em nosso texto. Há um que venceu para abrir o livro. Há um que é capaz de intervir e de fato interveio para mudar a história. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. O primeiro título nos remete à bênção profética de Jacó, pela qual ele anteviu que o rei sairia da tribo de Judá, como está escrito em Gênesis 49, 9 e 10. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A figura do leão aponta para o poder e a majestade do rei Jesus. O título de Raiz de Davi, por sua vez, nos remete à profecia de Isaías 11, de 1 a 4. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Completando a figura, apesar da declaração e dos títulos remeterem a Cristo como Rei Messiânico vencedor, o que João vê no meio do trono quando se vira é um cordeiro com marcas de que fora imolado. Os chifres remetem ao poder desse cordeiro. Esse é o poderoso consolo do povo de Deus em tempos de crise e oposição. Deus não apenas tem o controle da história, mas já providenciou o agente por meio do qual ela seria redimida. Cristo já veio e, como leão da tribo de Judá e raiz de Davi, já venceu para mudar o curso da história, pondo fim ao domínio de Satanás e do pecado e garantindo o advento de uma nova criação. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele venceu o diabo por meio de sua morte e venceu a morte por meio de sua ressurreição. Entronizado à destra de Deus, ele está colocando todos os inimigos debaixo de seus pés e um dia virá para consumar a obra de redenção. Não precisamos temer as crises da história. Não precisamos confiar em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Não precisamos de utopias ideológicas nem de salvadores da pátria. Já temos um Salvador, já temos um Rei. Se cremos de fato em Cristo, mesmo nas crises da história, prosseguiremos testemunhando com o salmista no Salmo 146:10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.